que nós vamos fazer agora é observar a documentação disponível aqui no site do Brook. Nós temos uma seção aqui, Documentation, que a documentação é disponibilizada aí em dois formatos, HTML e PDF. Eu vou abrir aqui o PDF. Aí a última atualização aqui nesse caso foi feita no dia 31 de janeiro de 2014, no momento da gravação desse vídeo aqui, tá? Bom, nós temos primeiramente aqui o conteúdo, nessa documentação aqui serão analisadas as units que formam o framework, tá? Então você vê que primeiro vem a unit, daí vem uma descrição, tem as uses que essa unit utiliza, as units utilizadas por essa unit, overview, daí vem classes, interfaces, objetos e registros e os types, quase sempre assim, descrição, uses, overview, classe, interface, objects and records, tá? Em alguns momentos nós vamos ter functions and procedures, funções e procedimentos, tá? Bom, e aqui nós temos até o momento 25 units disponibilizados, Cada unit aí vira um capítulo, tá? Essa documentação aqui é a mesma que está comentada no código-fonte lá do Brook. Quando você começar a se acostumar com o framework, que navegar pelas suas units, você vai ver que o código está bem documentado, tá bom? Bom, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos analisar a primeira unit, tá? Para mostrar, para você entender como é que a coisa aqui funciona. Vamos analisar essa daqui, a unit Brook Action, tá? E com base nessa análise, você analisa as demais, A sugestão é que você, primeiramente, antes de começar a mexer no framework, leia essa documentação aqui, mas não com uma detida atenção, tá? Leia por alto, tá? Dê uma olhada na documentação. Aí você já vai ter uma visão geral das units que ele disponibiliza, das classes que são disponibilizadas, dos métodos, tá certo? O objetivo inicial não é aprender tudo sobre o framework lendo essa documentação aqui, não é esse. É ter uma visão geral do framework. Daí você começa a estudar o framework, vai vendo os exemplos, os que nós vamos ver aqui e outros que estão disponíveis. Tenta criar os seus próprios exemplos, tá? Depois que você se acostumar um pouco com o framework, você volta aqui nessa documentação. Dá uma olhada de novo na documentação, daí você já vai entender melhor, vai entender mais coisas, tá? Depois que você fizer esse segundo passo. E com o tempo você vai se acostumando com a documentação que está disponível nas próprias units lá no código fonte, Daí você não vai mais nem usar essa documentação aqui, talvez até utilize porque ela está organizada na ordem, Mas de repente você vai ficar tirando as dúvidas mesmo lá no código fonte. Bom, vamos então partir para a análise aí dessa primeira unit, que é a unit Brook Action. Nós temos aqui primeiro uma descrição, aí nós temos as units que são utilizadas, temos algumas units do próprio framework, a Brook Class, é a unit, está lá no capítulo 4, Brook Exception está lá no 17, ou seja, são as units utilizadas pela Brook Action, e nós temos algumas outras que já fazem parte aí mesmo do Free Pascal Lazarus, HTTP-Defs, aqui é a unit Free Pascal JSON, FP-JSON, classes, úteis e variantes. Temos então o overview, quais são as classes que nós temos na unit. Nós temos a eBrook Action, é uma classe que vai tratar, manipular as exceções de tBrook Action, e temos a tBrook Action, que é a classe que fornece aí as características para manipular as requisições e respostas HTTP. Tá? Classes, interface, objetos e registros. eBrook Action, tBrook Action. Aqui nós temos a hierarquia de eBrook Action, temos a hierarquia de tBrook Action. Temos a descrição, a mesma que nós vimos ali acima, e aqui a descrição também da tBrook Action. eBrook Action só para lidar com as exceções, então ela só tem mesmo a hierarquia e a descrição. Já na tBrook Action nós temos aí as propriedades. Já começamos aqui a analisar as propriedades.
Temos a propriedade files, né? Vai ter a lista de files, de arquivos que virão aí de uma requisição, né? Através do método post. Temos os campos, os fields, né? Ele já vai utilizar aí um JSON object. Temos os parâmetros, né? A lista de variáveis que virão aí através do método get. Temos os values, né? A lista de variáveis recebidas através de URLs parametrizadas. Temos os métodos, tá? Retorna os métodos da requisição HTTP, tá? E isso aqui em se tratando de propriedades. Daí nós chegamos nos métodos, né? Temos aqui os construtores, temos o destrutor, temos o método fillFields, ele vai explicar para que serve, fillParams também vai explicar, fillValues, o método para registrar a classe, né? Aliás, para registrar uma ação, né? Registra uma ação. Esse método ele nessa assinatura aqui, né? Nessa implementação, ele recebe o parâmetro pattern e o parâmetro default, né? E esse pattern aí é uma expressão que vai definir como é que a URL ela será utilizada para chamar uma ação, tá? E é possível utilizar aí variáveis dentro das URLs. Ele vai trazer aqui alguns exemplos. Olha. Quando vier dois pontos, nome, por exemplo, né? Então aqui eu estou mandando uma variável, tá? Como é que eu vou utilizar essa variável? Através da property values. Values myvar, variável que eu passei aqui, ponto as string, daí eu consigo ler o valor dessa variável que foi passada, né? Se eu colocar um asterisco na frente, o que é que vai acontecer? Ele vai explicar aqui, né, o que vai acontecer se eu passar um asterisco na frente. Por exemplo, tem o home asterisco path. Como é que vai dar certo? Se eu mandar aqui home file, vai dar certo. Home dir file vai dar certo. Home dir subdir file vai dar certo. Tudo que vier aqui, né, depois do asterisco, ele vai verificar se vai estar de acordo, né, com o que eu coloquei aqui no momento de registrar a minha classe, tá? De registrar a minha ação, né? Se eu terminar o URL com uma barrinha, o que é que vai acontecer? Ele vai explicar aqui o que é que vai acontecer, ok? O parâmetro default, né, ele vai explicar, né, que se a URL for passada e não bater, né, não for igual aí a nenhuma das ações que forem registradas, ele vai então direcionar para a ação padrão, tá? Temos um outro registro aqui, né, passando agora qual é o método. Aí você vai especificar explicitamente qual é o método a ser utilizado. Aí nós temos aqui os exemplos, né, ó. Get, put, post, tem aí 3 ações, tá? A action ela utiliza em um determinado momento o get, em determinado momento o put. E a action 2 o post. No momento que eu vou registrar essas 3 ações aqui, como é que eu faço? O pattern dela vai ser full1 de todas elas, tá? Então vou colocar isso aqui lá no browser. E aqui eu informo qual é o método que eu quero usar. No caso da primeira é o get, ó. No caso desse segundo item é o put, né? É a mesma ação myAction, mas eu também estou utilizando o put aqui para ela. Então ele vai, quando eu informo esse put, aí ele vai direto nesse método aqui, nessa implementação. Ele vai escrever put lá no browser, né? Ou vai retornar put para quem chamou esse método aí, tá? E no caso do post, né, ele vai escrever esse post aí. Legal? Bom, então esses foi o método register, né, para registrar aí uma ação. Daí eu tenho os outros métodos, olha, getPath, do request, tem aí outra implementação para do request, URL_for, tenho vários URL_for aí, né, ele vai explicar para que ela serve e vai trazendo aí alguns exemplos para o seu entendimento. Tem o get, agora os métodos HTTP, né? O get, o push, o put, o delete, o head, options. Tenho aqui os métodos de redirecionamento, métodos para erro, stop, render, clear, write,
Observe que sempre tem a descrição, né? Write, ele vai escrever uma string, tá? Outro write, vai escrever um booleano. Porque aqui, olha, eu recebo uma string como parâmetro, aqui eu recebo um booleano como parâmetro, mais um write. Agora eu estou recebendo um booleano e aqui duas strings, true, né? True é string e false string, tá? Ele vai escrever aí um booleano formatando a saída, né? Outro write e assim sucessivamente, né? Você vai lendo aí a descrição e observando os exemplos se eles existirem, tá? Veja aqui, outro write, né? Ele vai receber um array de constantes aí, né? Ele escreve aí um valor de qualquer tipo. Aí tem um exemplo aqui, ó, tá? Daí nós temos os write ln. Temos várias implementações também por write ln. No final nós temos aí os tipos e concluímos aí esse primeiro capítulo, né, que explicou a nossa primeira unit. E assim sucessivamente, né? Continua, agora vai ser a Brook Action Helper e vai descrever da mesma forma que nós vimos aqui a descrição dessa primeira unit, tá? Então siga as dicas que foram dadas no início, né, em relação a essa documentação aí disponibilizada para o framework, para o framework Brook, tá bom?